Quando pensamos em educação, muitas vezes nos vêm à mente professores, livros e cadernos. Mas há outros personagens silenciosos que transformaram a maneira como aprendemos ao longo das décadas. As máquinas e equipamentos que revolucionaram as salas de aula. Bem-vindos a mais um episódio de Memórias Tangíveis. Hoje, vamos explorar o fascinante acervo tecnológico da Escola Caetano de Campos, uma instituição que desde 1894 foi palco de inúmeras inovações pedagógicas. Estas máquinas não são apenas objetos antigos, são testemunhas de uma revolução silenciosa que mudou para sempre a forma como ensinamos e aprendemos. Embarque conosco nesta viagem no tempo, onde projetores, gravadores e outros equipamentos nos contam histórias de encantamento, descoberta e transformação. São memórias tangíveis que conectam o passado ao presente, revelando como a tecnologia sempre esteve a serviço da educação. Em uma sala de aula do final do século XIX, a luz é escassa, os recursos são limitados. De repente, uma luz surge na parede, projetando imagens que transportam os alunos para outros mundos. Esta era a magia da lanterna mágica, um dos primeiros dispositivos de projeção utilizados na educação. Criada no século XVII, a lanterna mágica ganhou as salas de aula no século XIX, permitindo que professores mostrassem imagens ampliadas de lugares distantes, fenômenos naturais e ilustrações científicas. Para crianças que nunca sairiam de sua cidade, era como uma janela para o mundo. Outro dispositivo fascinante era a câmara escura, precursora das câmeras fotográficas. Baseada em princípios ópticos simples, permitia projetar imagens do mundo exterior dentro de uma caixa ou sala escura. Nas aulas de física e ciências naturais, era uma ferramenta que despertava o espanto e a curiosidade. E o que dizer do estereoscópio? Inventado por Charles Wheatstone no século XIX, este aparelho criava a ilusão de tridimensionalidade a partir de duas imagens ligeiramente diferentes. Nas escolas, era uma revolução. Pela primeira vez, os alunos podiam ver imagens em 3D de monumentos, paisagens e estruturas anatômicas. Com o tempo, surgiram projetores mais sofisticados, como este Ernst Leitz Wetzlar. A empresa alemã Leitz, fundada por Ernst Leitz em 1869, tornou-se referência em equipamentos ópticos de precisão. Seus projetores permitiam mostrar slides fotográficos com nitidez impressionante. Os rostos atentos destes alunos. A projeção de imagens transformava a dinâmica da sala de aula. O professor deixava de ser a única fonte visual de informação, e as imagens ganhavam protagonismo. Era o início de uma revolução pedagógica que valorizava o visual, o concreto, o tangível. Versões menores e portáteis, como este mini projetor Leitz, permitiam que os professores levassem a tecnologia para diferentes salas, democratizando o acesso a estas experiências visuais. A tecnologia começava a se tornar mais acessível, mais próxima do cotidiano escolar. Se as imagens revolucionaram a educação visual, o som trouxe uma dimensão completamente nova para a sala de aula. Esta vitrola portátil, peça do acervo da Caetano de Campos, permitia que professores reproduzissem músicas, discursos históricos e conteúdos educativos gravados em discos.
Os toca-discos, como este modelo Standard Electric, tornaram-se presença constante nas escolas a partir dos anos 1940 e 50. Pela primeira vez, era possível trazer para a sala de aula as vozes de personalidades históricas, músicas de diferentes culturas e gravações de sons da natureza. Os discos educativos abrangiam uma infinidade de temas: aulas de idiomas, canções folclóricas, sons de animais, narrativas históricas. Cada disco era uma porta para um universo sonoro que enriquecia a experiência de aprendizagem, estimulando não apenas a visão, mas também a audição. Um salto tecnológico importante foi o surgimento dos gravadores, como este Webster Chicago. Utilizando fio magnético e, posteriormente, fita magnética, estes aparelhos não apenas reproduziam, mas também permitiam gravar sons. Imagine a emoção dos alunos ao ouvirem suas próprias vozes gravadas pela primeira vez. Os laboratórios de línguas, como este registrado nas fotos do acervo, representaram uma revolução no ensino de idiomas. Equipados com fones de ouvido individuais e gravadores, permitiam que cada aluno praticasse pronúncia e compreensão auditiva no seu próprio ritmo, recebendo feedback imediato. Com o tempo, os equipamentos se tornaram mais compactos e versáteis. Este gravador Sony TC900, funcionando a pilha, representava a mobilidade que a tecnologia começava a oferecer. Professores podiam gravar sons em ambientes externos, entrevistas e depoimentos, enriquecendo ainda mais as aulas. O próximo passo natural foi a integração entre som e imagem. Equipamentos como este projetor Haveri, produzido pela Revere Camera Company de Chicago, permitiam sincronizar slides com gravações de áudio, criando apresentações multimídia avant la lettre. O projetor CalArt Victor representava o estado da arte em tecnologia audiovisual educacional nos anos 1950 e 60. Com capacidade para projetar filmes de 16 mm com som sincronizado, trazia para a sala de aula a linguagem cinematográfica, com todo o seu poder narrativo e emocional. As sessões de cinema educativo eram momentos especiais na rotina escolar. Observe as expressões dos alunos nesta fotografia histórica: o encantamento, a concentração, a imersão completa na experiência audiovisual. Mais do que conteúdo, estas sessões criavam memórias afetivas duradouras. Os filmes educativos abordavam temas científicos, históricos, geográficos e culturais. Produzidos especialmente para uso escolar, combinavam rigor pedagógico com linguagem acessível e envolvente. Era o conhecimento ganhando movimento, cor e som. A figura do professor também se transformava. Além de educador, tornava-se uma espécie de técnico audiovisual, dominando equipamentos cada vez mais sofisticados. A tecnologia não substituía o professor, pelo contrário, ampliava suas possibilidades pedagógicas. Cada um destes equipamentos representa um capítulo na história da educação. Não são apenas máquinas, são testemunhas silenciosas de momentos de descoberta, de ampliação de horizontes, de transformação de vidas através do conhecimento tornado tangível, visível, audível. A partir dos anos 1980, uma nova revolução começou a se desenhar nas escolas: a chegada dos computadores. Os primeiros modelos eram limitados, com interfaces rudimentares e capacidades restritas, mas representavam o início de uma transformação sem precedentes. Os laboratórios de informática tornaram-se espaços quase sagrados nas escolas. Ali, alunos tinham contato com uma tecnologia que ainda era rara nos lares brasileiros.
Aprender a usar um computador não era apenas adquirir uma habilidade técnica, era preparar-se para um futuro que se anunciava cada vez mais digital. Este projetor digital moderno, com os equipamentos que vimos anteriormente, a miniaturização, a facilidade de uso, a qualidade da imagem, tudo evoluiu drasticamente. Mas o princípio fundamental permanece o mesmo: usar a tecnologia para tornar o conhecimento mais acessível, mais envolvente, mais impactante. Hoje, dispositivos que cabem na palma da mão têm capacidades que seriam inimagináveis para os educadores do passado. Um único smartphone pode substituir todos aqueles equipamentos que vimos. É câmera, projetor, gravador, reprodutor de áudio e vídeo, biblioteca e muito mais. Mas olhando com atenção, percebemos que há uma linha contínua conectando a lanterna mágica ao projetor digital, o toca-discos ao streaming de música, o laboratório de línguas aos aplicativos de idiomas. A tecnologia evoluiu, mas seu propósito fundamental permanece: ampliar as possibilidades de ensino e aprendizagem. Usamos câmeras digitais para fotografar, projetores analógicos. Editamos em computadores as imagens de máquinas mecânicas. Distribuímos pela internet histórias de uma época em que o conhecimento viajava em discos de vinil e rolos de filme. O passado e o presente se encontram, se reconhecem e dialogam. As máquinas que vimos hoje não são apenas relíquias de um passado distante. São testemunhas de uma jornada contínua de inovação educacional, de busca por formas mais eficazes e envolventes de compartilhar conhecimento. Cada botão, cada lente, cada mecanismo destes equipamentos foi pensado para ampliar possibilidades, para tornar o abstrato concreto, para transformar informação em experiência. São objetos que carregam em si não apenas engenhosidade técnica, mas também ideais pedagógicos. Preservar este acervo é preservar não apenas objetos, mas memórias, experiências, momentos de descoberta e encantamento. É honrar o trabalho de gerações de educadores que, munidos destas ferramentas, abriram horizontes e transformaram vidas. No próximo episódio de Memórias Tangíveis, exploraremos outro aspecto fascinante do acervo da Escola Caetano de Campos. Até lá, convido você a compartilhar nos comentários suas próprias memórias relacionadas a estas tecnologias educacionais. Que máquinas marcaram sua experiência escolar? Quais despertaram seu interesse pelo conhecimento? Obrigado por embarcar nesta viagem no tempo conosco. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Apoio e livros sobre a Escola Caetano de Campos na descrição. Até mais!